Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Contos de origem indígena, histórias transmitidas oralmente que guardam tradições, saberes e que são passadas de geração em geração. Por meio do conhecimento dessas narrativas, é possível valorizar a voz, a escuta e outras habilidades que envolvem a cultura oral. Os contos indígenas são o tema do Salto para o Futuro de hoje. São nossos convidados para o debate a contadora de história Benita Prieto, o professor da Unicamp, Vilmar da Rocha D'Angeles, e o professor indígena de língua guarani, Algemiro da Silva Caraí-Mirim. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Ligue para 0800 21 6689. Se quiser enviar suas perguntas por fax, o nosso número é 0, código da operadora 21 2232 3271. E quem quiser também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvabrasil.com.br. A língua de um grupo social é uma marca forte de identidade. Essa afirmação se aplica aos diferentes povos indígenas brasileiros. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram grupos organizados, cada um com suas línguas e dialetos. Antes da colonização, havia aproximadamente 6 milhões de índios em território nacional, falando mais de 1.000 línguas. Com tanta riqueza cultural, os índios contribuíram muito para o imaginário popular com suas narrativas. Chovia dia, chovia noite, chovia todo o tempo, a ponto de deixar a plantação de milho inundada. Aquele povo já estava sofrendo com a falta de alimento. E lá na aldeia era dividido o trabalho. Os guerreiros, os homens, saíam todos os dias para caçar, para trazer alimento, enquanto que as mulheres ficavam na aldeia, cuidando dos curumins e cuidando dos alimentos. Atualmente, a população indígena está aumentando. Segundo dados do IBGE, são quase 1 milhão de índios no Brasil, falando cerca de 180 línguas diferentes. É por meio da língua que conhecemos o que as pessoas pensam, como se expressam, sonham e as suas histórias. Certo dia, uma das índias pegou o cesto e reparou que havia pouco milho para alimentar toda aquela tribo. Então, corajosamente, ela se enfiou pela mata à procura de espigas boas para fazer alimento para a aldeia. Não encontrou nada. As histórias sempre fizeram parte do universo dos povos indígenas. Por meio de suas narrativas, perpetuam os feitos heróicos e mitos de seus povos. Para eles, a natureza e seus principais elementos, a terra, o ar, o fogo e a água, são fontes permanentes de inspiração. Grande parte da narrativa indígena expressa essa profunda integração com a natureza. Foi se enfiando pela mata e, de repente, encontrou 1, 2, 3, não, muitas espigas. Encheram cestos e mais cestos. E como o curumim é arteiro em qualquer lugar, um deles resolveu esconder o maior cesto que havia. A narração dos contadores, os gestos, as vozes, contribuem para um mergulho no universo lúdico da literatura. Bolo quente. A barriga dos curumins foram crescendo, crescendo, crescendo. Ficaram curumins gordos. E, de repente, a sua cabeça também começou a pesar, assim como a sua barriga. E agora, as nossas mães vão descobrir que pegamos o cesto escondido. Alimento da tribo é para todo mundo. O que a gente faz? A rica literatura oral indígena é fonte permanente de inspiração para muitos autores. Essa versão de Como Nasceram as Estrelas é de Clarice Lispector. E os curumins estão até hoje lá no céu. E todas as noites, seus olhos se abrem e dão o brilho para a aldeia. Curumim virou estrela. E naquele lugar, o céu agora é claro. E quando chove, é apenas para refrescar o ambiente e para tornar aquela aldeia abundante em alimento.
Sou pataxó, sou chavante, cariri, anomami, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinajá, potiguar, sou caeté, uniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinajá, potiguar, sou caeté, uniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinajá, potiguar, sou caeté, uniô, tupinambá. Você viu aí Marcelo Peregrino e Silvia Ferraz, integrantes do grupo O Baú que Conta e Canta, está contando essas histórias pra gente nessa série aqui do Salto para o Futuro. Começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela participação, pela presença aqui no programa. Vilmar da Rocha D'Angeles atuou como indigenista exclusivamente dedicado aos povos indígenas do sul do Brasil, especialmente os Caingangue. Atua na formação de pesquisadores de línguas indígenas, na formação de professores índios e na assessoria a programas de educação escolar indígena. Além disso, o Vilmar tem diversas publicações sobre línguas indígenas, educação indígena e história indígena do sul do Brasil. Vilmar, a gente viu aí no início da reportagem a repórter dizendo que os contos indígenas têm os elementos da natureza, ar, terra, fogo, água, como principais marcas. Eu queria te perguntar quais as outras principais características nessas narrativas. Bom, a primeira coisa, eu acho que é importante lembrar que, assim, quando a gente fala em contos indígenas, existem vários tipos de narrativas indígenas, né? Quer dizer, existem as narrativas sagradas, existem as histórias para dormir, as histórias para dar risada, as histórias com fundo moral, com lição, com as histórias, as fábulas, né? Então, contos indígenas é um termo bastante genérico para abrigar, às vezes, uma porção de narrativas que são diferentes e que têm características e funções sociais diferentes. Essa é uma primeira importante diferença. Outra coisa é que é verdade que essa característica da relação com a natureza e a inspiração na natureza e nas relações acontece, mas é importante dizer que as narrativas indígenas, com muita frequência, estão preocupadas em falar da natureza humana também. Aliás, são sociedades que pensam muito a relação humana e a relação... E muitas vezes, por exemplo, tem lá um conto em que você tem um deus ou um ente, um pai importante do começo dos tempos, e que ele nos dá um grande benefício, nos dá uma planta, etc. Mas você também tem um conto, ou na mesma história, você tem lá um outro ancestral, que é um humano como nós, que faz uma bobagem qualquer, comete um erro qualquer e muda a natureza do mundo. Isso um pouco também nos diz que a natureza humana muda o mundo, mas também nos faz um pouco aceitar melhor a natureza humana. Nós somos assim, tem coisas que a gente é assim desde o tempo dos nossos ancestrais. Os seres humanos são curiosos, os seres humanos às vezes se desastram e fazem algumas coisas que não deviam fazer, algumas com bons efeitos, outras com maus. Bom, eu acho que essa é uma diferença. E por último, poderia dizer também, eu acho que uma coisa interessante há uma característica que há narrativas indígenas que, por tão importantes que sejam, dependendo daquela sociedade, elas têm que ser contadas muito ritualmente e quase assim, com muita precisão na transmissão das palavras, né? Enquanto que outras narrativas dão margem maior àquela ação do narrador, à adaptação, à percepção da circunstância, do seu ouvinte, de quem está naquele momento, e é onde ressalta o papel do narrador, os melhores contadores, enfim, um pouco. Tá certo. Desse papel do narrador, a gente vai falar agora com a Benita Prieto, nossa convidada também, que é contadora de histórias, integrante do grupo Morandu Betá. Além disso, a Benita é pesquisadora nas áreas de literatura infantil e juvenil, leitura e narração oral, realizando oficinas e palestras em diferentes instituições. E também é organizadora do Simpósio Internacional de Contadores de História do SESC do Rio de Janeiro. Benita, o que a gente tem então aí a aprender com esses índios contadores de histórias? Eu acho que a noção do tempo, que é uma coisa muito diferente dentro da cultura indígena, pelo que eu conheço, pelos contadores de histórias indígenas que eu já vi alguma vez atuando. Eu acho que a relação com a naturalidade também do ato de contar. As histórias permeiam a sociedade onde eles vivem. As histórias não estão em determinados momentos. As histórias estão continuamente acontecendo ali dentro daquela aldeia, dentro daquela comunidade indígena.
Por isso, Vilmar acabou de falar dessa variedade de tipos de histórias. Nós aqui temos um vício de que história é alguma coisa que está encerrada no momento do dormir apenas. Ou seja, antes de dormir eu conto uma história para o meu filho e para minha filha, porque ele vai ter bons sonhos. E quem disse que história é para dormir? História não é para dormir, história também pode ser utilizada para dormir, mas história também pode acordar um monte de emoções dentro da gente, um monte de sensações, um monte de ideias, um monte de dúvidas. E então, quando eu vejo um contador de histórias e quando vejo, por exemplo, quando ele faz isso de uma maneira um pouco ritualística também, dependendo do horário em que ele vai contar essa história, o que nós contadores, que somos contadores urbanos, tentamos trazer dessa cultura para o nosso ato de contar é exatamente esse respeito com a história. Não é um respeito assim de que só meia dúzia de pessoas vão ser as pessoas detentoras desse poder e essas serão as pessoas denominadas dentro da nossa sociedade para contar histórias. Não, é esse respeito com a importância do ato de contar, seja no momento que for. Isso promove uma aproximação muito grande e, ao mesmo tempo, obviamente, tem uma função social muito importante dentro de uma comunidade. Então, acho que essa noção de tempo que o índio tem é muito importante que a gente traga para a nossa prática também. Claro que é muito difícil entender isso, porque nós não nascemos dentro de uma aldeia. Mas se você ouve, se você lê, se você observa, você vê as diferenças. Ok. Algemiro da Silva Caraí Mirim, também nosso convidado, é professor guarani da aldeia Sapucai, no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Atua com a formação de professores indígenas e é secretário da Associação Comunitária Indígena de Bracuí, a ACIBRA. Algemiro, então, como é que essas narrativas estão presentes nas escolas indígenas? Olha, isso é muito importante para mim, porque essa história narrativa é presente, né? Atualmente é presente na comunidade e a gente leva o narrador, o contador de história dentro da sala de aula porque fica mais gostoso, vamos dizer assim, levando aquele índio contador de história, contador de outras histórias dentro da sala de aula, falar diretamente com os alunos é muito importante, porque isso que enriquece a comunidade, enriquece as crianças, né? Porque ouvindo é diferente de ler a história escrita, né? Eu acho que isso a gente está fazendo dentro da sala de aula, levando, aliás, na comunidade tem muitos contadores de história, que não é só um contador. Eu acho que cada comunidade, cada família tem seus contadores. Certo. Temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente agora é o Elcimar, do Tocantins. Tudo bem, Elcimar? Tudo bem, Murilo. Boa noite. Boa noite, convidados. Eu sou o professor Elcimar Pessoa, do Teleposto Paulo Freire, de Araguaína, estado de Tocantins. Nosso estado é um estado muito rico em cultura, apesar de ser um estado muito novo. Nós temos aqui várias aldeias indígenas, índios apinagés, nós temos os índios javaés, craôas. E a minha pergunta é o seguinte: sabemos que a televisão alimenta a fantasia. As coisas deixam de ser reais para se transformarem em algo além de sua natureza. Portanto, com tudo isto, os índios estão perdendo a sua identidade, deixando a sua cultura, como também as suas histórias e seus contos. Como resgatar esses valores e despertar novamente o interesse de nossos alunos, por termos vários alunos indígenas em nossas escolas? Obrigado e boa noite. Obrigado, Elcimar, mais uma vez participando aqui do Salto para o Futuro. Então, Vilmar, ele pergunta aí da influência da televisão e de como essa influência pode estar contribuindo aí para uma descaracterização dos povos indígenas, pelo desinteresse por essas narrativas deles. Como é que o professor pode, então, despertar novamente o interesse de seus alunos por essa realidade da sua comunidade? Bom, Elcimar, essa realidade da televisão hoje, em algum momento poderia se pensar que foi o rádio também, mas de fato a televisão tem um poder um pouco mais impactante do que o próprio rádio já teve.
em muitas aldeias onde ela hoje está se tornando de acesso mais ou menos fácil, né? Onde ela está chegando, onde chega a televisão, onde chega a luz elétrica e as condições vão mudando. Ela, de fato, tem um certo impacto na comunidade. No entanto, ela sozinha não é o elemento que faz as crianças abandonarem a fantasia indígena, o que seja. Até porque, de certo modo, você pode dizer que a televisão alimenta a fantasia e as crianças, então, enfim, descobrem outros imaginários possíveis ou outras formas de... Mas eu acho que ela entra num conjunto de situações, quer dizer, quando a gente está vendo isso em algumas comunidades no Sul, por exemplo, onde eu trabalho mais, ela está entrando num conjunto de situações onde você tem a comunidade cada vez mais envolvida em interações com a sociedade de fora, com a sociedade não índia, e com frequência a escola está lá antes e ao lado da escola, com frequência a escola está lá prejudicando mais a cultura indígena do que a própria televisão, em muitos casos que a gente tem visto. Quer dizer, a escola funcionou muito mais como um chamariz para as crianças indígenas, para olharem para fora e não olharem para dentro da aldeia, muito antes do que a televisão, e às vezes continua fazendo isso com mais força do que a televisão às vezes. Bom, eu acho que uma parte, não tem muita receita, mas eu acho que uma parte de tentar fazer o que você está propondo, que é como a gente pode, diante dessa influência da televisão, a própria escola, né, ajudar a fazer as crianças se voltarem para a sua tradição e sua riqueza indígena, é um pouco a escola se preparar para entender a riqueza que está escondida atrás das narrativas indígenas. Muitas vezes o próprio professor indígena laicizado, o próprio professor indígena, um jovem criado numa escola de branco, ele já perdeu o contato com essa riqueza de o que significa e o que está por trás das narrativas indígenas em termos de informação cultural, enfim, eu conto alguns casos, por exemplo, não sei se posso, meio minuto, um caso, por exemplo, de uma narrativa caingangue, dos índios caingangue, que fala da origem da agricultura. E o velho que estava pedindo para os seus netos, seus bisnetos, etc., que o matassem e que o enterrassem numa roça, ele fala que eles deviam fazer uma roça num taquaral, e aí, enfim, tem toda uma coisa para convencer os filhos a matá-lo e botar na roça. Uma história que está contada no texto do boletim. Está contada exatamente no texto. E aí esse sujeito, quando ele é enterrado, quando eles voltam lá, tem milho. Só que ele mandou eles fazer uma roça no taquaral. Hoje a gente sabe pela botânica que taquaras e milho são da mesma espécie, são gramíneas. Então, na verdade, você tem um conhecimento indígena de botânica ali. Se dá taquara, essa terra é boa para dar taquara, é boa para dar milho também. Agora, à primeira vista, a gente não sabe disso, a gente não vê isso, mas há uma informação cultural e há um acúmulo de conhecimento científico indígena que está sintetizado e simbolizado em muitas dessas narrativas. Buscar esses conhecimentos acumulados é uma boa dica para o professor que quer, então, despertar o interesse de seus alunos pelas tradições da comunidade. Tá certo. As histórias de um jabuti conquistaram alunos de uma escola do Rio de Janeiro. É o que você confere depois do intervalo. A gente volta já.